Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo e hoje eu apresento o Sala de Entrevista porque o nosso amigo Juracy Filho está de férias e a gente tem o prazer de receber hoje o deputado estadual Dr. Iglesio, que é presidente de uma das comissões mais importantes aqui da casa, que é a comissão que trata dos assuntos municipais. A vida acontece dentro do município, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Aqui deixar um alô para o Juracy, que está de férias, deve estar curtindo aí numa praia essa hora, né? A Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, como você falou, é uma das mais importantes, porque ela tem um leque de atribuições que é muito interessante. Os municípios, as metrópoles estão em desenvolvimento dentro do Estado e há uma necessidade de um acompanhamento da Assembleia Legislativa, enquanto parlamento, enquanto casa de representação do povo, de todas essas questões. Então, nós desenvolvemos nesse primeiro ano o trabalho perante a presidência dessa comissão. Fizemos reuniões importantes, tratamos de questão de abatedouros, a própria questão da metropolização, organizamos o primeiro Fórum Maranhense de Mobilidade Urbana, fizemos alguns acordos de definições de limites municipais, que era quase que a atribuição exclusiva da comissão antigamente. A comissão só servia para fazer esse tipo de acordo e terminava parando, porque esses acordos eles têm muita dificuldade, porque nenhum município quer perder território. Então, terminava que ficava uma comissão de mediação, mas sem muito resultado. E nesse ano a gente conseguiu avançar bastante. Como foi, chegou aqui na Assembleia, a expectativa que o senhor criou e ainda também presidindo uma comissão tão importante como essa? Para mim, o perfil nosso, que é um perfil de profissional autônomo que chegou à política sem apoio de grupo político, sem apadrinhamento, sem utilização de máquina de secretaria, chegar aqui é sempre desafiador. Por quê? Porque nos coloca num cenário de independência num primeiro momento, mas que também, de certa forma, isola um pouco para algumas ações. Então, no começo a gente teve um pouquinho de resistência nesta integração, mas o presidente, o Otelino, nosso amigo Otelino, foi uma pessoa que ajudou muito nessa construção dessa integralização nossa ao bloco, primeiro ao Bloco Unidos pelo Maranhão, dentro do PDT, e depois um papel realmente aí de base do governo Flávio Dino, que a gente sabe que é um governo que tem acertos e erros. A gente está junto ao governo porque acredita que o governo acerte mais do que erre, por isso a gente é base do governo e não por nenhum outro tipo de razão. E ao final do ano a gente tem histórias para contar de coisas que foram realizadas, por exemplo, essa coisa do Aldenor Abelo, dessa carta compromisso, iniciativa nossa no mês de maio, que ficou sobrestada no primeiro momento, mas que agravou a situação do hospital. O presidente Otelino chegou, olha, vamos levar para frente aquela tua ideia da carta, e aí com o apoio da casa, da presidência, a ideia foi transformada. Então, boas ideias, elas normalmente ficam no caminho o tempo todo, todos os dias. Grandes pessoas nas ruas são às vezes esquecidas aí pelo poder público ou não têm a oportunidade de colocar seus resultados. Ontem mesmo uma menina do IFMA de Caxias foi primeiro lugar na Olimpíada Nacional de Matemática. Quantos cérebros vibrantes, vívidos como esses não estão perdidos aí nas nossas periferias? Quantos cérebros desses a gente não perde muitas vezes para droga, para criminalidade, para falta de oportunidade. Então, boas ideias, quando elas conseguem chegar ao final desse curso finalístico de tive a ideia, coloquei em prática, virou uma política pública, salvou vidas. Para mim, só isso aí já teria valido o ano. Mas foi um ano que eu não tive falta, não tive nenhuma falta aqui na Assembleia, zero falta. Se você baixar um relatório nosso lá na mesa, tiveram 4 ou 5 representações nossas a serviço da Assembleia em Brasília, a trabalho. Então, assim, gosto do que faço, amo o que faço com o máximo de dedicação, jamais as pessoas vão poder questionar a nossa falta de interesse em militar realmente pela causa do parlamento, pela causa do povo do Maranhão. Inclusive teve um dia lá na sessão, eu acompanho a sessão, o senhor estava inscrito, né, para falar, e disse, não posso, estou com problema na garganta, né, mas estava acompanhando a sessão. Agora, deputado, voltando para a Comissão de Assuntos Municipais, um dos temas, o senhor é da área de saúde, o senhor é médico, sabe, a questão dos abatedouros clandestinos, essa carne que chega à mesa dos maranhenses.
A saída seria esse consórcio? Como é que se desenrolou essa discussão dentro da comissão? Inicialmente a gente fez uma identificação dos problemas, colocou algumas soluções, uma delas os consórcios, começamos a discutir os consórcios e ao final do ano a gente já avançou na fiscalização, avançou na regionalização, avançou no diagnóstico e hoje, junto com um trabalho muito bom que a AGED desenvolveu, destaco aqui a Fabiola Everton, que fez um trabalho excelente nessa questão, nos foi uma grande parceira também, como nós pudemos trazer vários atores, a vigilância sanitária, aqui o Ministério Público, a gente conseguiu fazer uma integração tão boa que deu resultado. Hoje a AGED está com o levantamento completo, já tem um direcionamento da consocialização de algumas regiões do Maranhão também, e a gente vai para 2020 ter um trabalho muito mais facilitado. Então te digo com toda certeza, nós avançamos aí várias casas na questão do abate clandestino, em coibir esse abate clandestino, obviamente, e em organizar, em estruturar e regionalizar os abatedouros do Maranhão para garantir uma carne segura na mesa do maranhense que tanto gosta de carne. Nós somos um povo que gosta de comer carne bastante também. Se eu falo em organizar, eu lembro aqui da questão da mobilidade urbana também. O senhor, inclusive, participou do primeiro Fórum Maranhense de Mobilidade Urbana. Isso. E a mobilidade não é só uma questão de São Luís, né, para quem tem a primeira visão, para quem nos assiste, é um problema de todo o país, né? Como é que a gente está discutindo isso aqui para melhorar a vida de quem vai e vem dentro da cidade? Mobilidade é direito, mobilidade é garantia de qualidade de vida. Quando você mora numa cidade que tem mobilidade urbana garantida, as pessoas vivem melhor, elas têm mais tranquilidade, elas adoecem inclusive menos, porque o estresse ele já é conhecido hoje como um grande indutor de problemas cardiovasculares, problemas de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, uma série de coisas. Então, mobilidade também é saúde. O que acontece? Hoje São Luís está inserida numa grande metrópole, numa grande região metropolitana, que não dispõe só de São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e a cidade de São Luís. Nós estamos inseridos no macrosistema, que são 13 cidades. Por exemplo, o que acontece em Rosário, o que acontece em Icatu, em Cachoeira Grande, em Alcântara, repercute aqui na ilha. O transporte de vans na entrada da cidade, que não está organizado ainda como a gente gostaria que estivesse, repercute na ilha. Uma obra ali na região da Holandeses, como eles estão fazendo no Araçagice, naquela MA, repercute em São José de Ribamar. Então, há uma integração óbvia, e isso não é apenas no sentido de transporte, a gente está falando de lixo, a gente está falando de serviço de saúde, a gente está falando em deslocamento para trabalho, a gente está falando de uma integração. A vida na metrópole ela acontece de uma forma extremamente integrada e tudo tem que ser visto do ponto de vista de detalhes, porque senão acontece aquele chamado efeito borboleta. Acontece uma coisa em São Luís que repercute em Rosário, né? Um lixão aqui, uma poluição em São Luís que vai interferir diretamente no município de Ribamar. Então, há necessidade de você olhar tudo isso de uma maneira integrada. E é isso que a gente trouxe para esse primeiro Fórum de Mobilidade Urbana. Uma iniciativa que foi pioneira aqui no estado do Maranhão. São Luís tem mais de 1 milhão de habitantes, em torno de 1.100.000 habitantes. A ilha tem em torno de 1,6, já 1,5, 1,6. É muita gente já aqui e nunca tinha discutido isso. A prefeitura nunca puxou uma discussão como essa. A Universidade Federal do Maranhão, a UEMA, com curso de arquitetura, nunca puxou uma discussão como essa. Então precisou chegarmos na Assembleia Legislativa com a Comissão de Assuntos Municipais para se começar a discutir mobilidade urbana, ou seja, a gente está preso ainda num modelo que só está discutindo assim, olha, quantos ônibus estão circulando, o ônibus tem ar-condicionado, tem buraco na avenida. Mobilidade urbana é muito mais do que isso. Com certeza. A gente tem que discutir por que as pessoas com mais de 60 anos de idade não saem das suas casas nos bairros para passear. A gente nunca fez regulamentação de calçada. Calçada, Joelson, é mobilidade urbana. Sim. Tenta andar num bairro ali como Coafuma, que é um bairro de classe média,
pela calçada que você vai ver que não consegue, não tem padronização, você tem risco de queda ali. Tem a questão da acessibilidade então, também das pessoas. Não se discute a acessibilidade. Então, a sociedade é de fato inclusiva? Não. Existem milhares de pessoas aí com dificuldade de acesso, pessoas com deficiência, que também são prejudicadas. E agora começam a ser vistas iniciativas como da Vara de Interesses Coletivos e Difusos, ações civis públicas, ações populares que têm sido propostas também. Então, há um começo, mas a gente ainda está um pedacinho de chão para o tamanho da estrada que tem por vir. Deputado, o tema é palpitante, essa questão dos municípios, mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria que o senhor deixasse aí as suas expectativas para o ano que vem. Também nós estamos terminando um ano, né? O ano legislativo já terminou aqui na Assembleia Legislativa, o ano do calendário termina já na próxima semana. Eu queria que o senhor deixasse aí para os seus eleitores e também para os maranhenses suas expectativas e sua mensagem final. A mensagem que eu deixo é de otimismo. A Assembleia Legislativa tem trabalhado. Este ano foi o ano que houve recorde de proposições na casa, entre indicações, projetos de lei, propostas de emenda constitucional. O parlamento tem trabalhado mais. Nós provavelmente devemos fechar o ano aí como o parlamentar com maior atividade dentro disso, de criação de projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, indicações. O compromisso nosso é de dar continuidade nisso. Estamos em recesso do ponto de vista de sessões legislativas, mas continuaremos trabalhando. O gabinete está aberto, o gabinete continuará recebendo demandas da sociedade, os nossos canais de comunicação continuarão ativos e trabalharemos até a volta em fevereiro de maneira constante, porque a atividade política é assim, ela é diária, as necessidades das pessoas não param. Então a gente continua resolvendo, trabalhando e desejo a cada um de vocês um 2020 de muita prosperidade, de continuidade de boas ações, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar um desenvolvimento para São Luís, um desenvolvimento para o estado do Maranhão, desse povo que tanto merece. Ok, deputado, obrigado. Boa sorte para o senhor também em 2020. Obrigado. E o portal vai ficando por aqui, lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio das nossas redes sociais, também por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9. Boa tarde a todos.